Darth Revan, um dos Siths mais poderosos e importantes que já existiu. Toda a história de Revan se passa no antigo game Knights of the Old Republic, que infelizmente é Legends. Mas há ainda muitas outras fontes usadas nesse vídeo, como por exemplo, o próprio livro de Revan. A pronúncia de seu nome é dita de várias formas diferentes. A maioria o chama de Revan, como eu mesmo chamo, mas outros o chamam de Revan, outros de Revan, mas isso é apenas um detalhe. Revan tem uma história trágica, passando de um grande e respeitado Jedi para um dos Lord Sith mais temidos, e que fez o que fez apenas para derrotar uma ameaça maior, pelo bem da galáxia. Sejam bem-vindos, meus caros. Eu me chamo Sigma e hoje iremos conhecer a história de Revan, que pessoalmente é o meu Lord Sith favorito. Esse é sem dúvidas o maior e mais trabalhoso vídeo do meu canal até agora, e deu um trabalhão para ser roteirizado, buscar as informações corretas, ser gravado e editado com muito carinho para vocês. Então a única coisa que eu peço é que você deixe um gostei e se inscreva no canal. Isso nos fortalece muito. Sem mais delongas, vamos agora a mais um de nosso resumão Star Wars. Vamos começar falando da origem de Revan. Seu planeta natal ou detalhes sobre sua juventude são um verdadeiro mistério, mas o pouco que se sabe é que ele descobriu a sua ligação e afinidade com a Força ainda muito jovem, e logo foi incluído na Ordem Jedi. Kreia, sua antiga e primeira mestre Jedi, certa vez disse: Revan teve uma mãe e um pai, parentes ancestrais como todos os Jedi. E quando ele acordou o seu potencial, eu estava lá para ver. Mas onde ele nasceu, de onde ele veio, eu não sei. Como acabamos de ver, Kreia foi a primeira mestre de Revan, mas o apetite por conhecimento do jovem Revan era insaciável, e ele, acompanhado de seu melhor amigo Malak, logo foram procurar a tutela do mestre Jedi Zar Lastin para aprender mais. Esse amor pelo poder, que sabemos ser uma característica Sith, não foi notada pelo mestre ancião, que achou que essa vontade de Revan era uma simples exuberância, e ele ainda achava que Revan seria o campeão da Ordem Jedi. Tempos depois, Revan abandonou a tutela de Kreia por definitivo, passando a estudar com diversos mestres Jedi diferentes. Então, podemos ver que Revan, já em sua juventude, acumulou grande conhecimento. Alguns rumores dizem até mesmo que Revan chegou a estudar o processo de vínculo da Força, a famosa Díade da Força. Outros rumores ainda dizem que Revan estudou e aprendeu algumas magias Sith durante esse meio tempo. Tempos depois, alguns mestres ainda também entraram em consenso de que Revan havia sido um padawan cabeça dura e orgulhoso, que não admitia o perigo que era o lado sombrio. As Guerras Mandalorianas. Em 3976 ABY, que seria antes dos eventos do episódio 4, as famosas Guerras Mandalorianas se iniciaram. O ambicioso líder dos Mandalorianos, chamado Mandalore, declarou guerra contra a galáxia, disputando o seu domínio. E logo no começo dessa guerra, os militares da República precisaram desesperadamente de assistência e pediram essa ajuda, essa assistência ao Conselho Jedi, que acabou por recusar, pois com a recente Guerra Sith tendo acabado, o Conselho ainda estava se reestruturando e se recuperando, e relutante em entrar no conflito. Então eles acabaram por fazer a recusa dessa ajuda. Além disso, o Conselho ainda sentiu que havia algo estranho, já que a ameaça real não havia sido revelada. E guardem muito bem esse ponto, galera. Mas nem todos os Jedi acharam a atitude do Conselho correta, principalmente o próprio Revan. E agora, já cavaleiro Jedi e muito respeitado por seus feitos dentro da Ordem, o jovem Revan se rebelou contra o Conselho e trouxe consigo centenas de Jedi padawans e até mesmo mestres Jedi, que se juntaram à sua causa. Essa semelhança de se rebelar contra o Conselho, de não ver perigo no lado negro, de ser um prodígio, já vimos isso antes, né? Graças a esse movimento de Revan, foi marcado o ponto de virada da Grande Guerra, já que Revan começou a vencer os Mandalorianos. Considerados heróis da República, ele e Malak lutaram ao lado do exército da República, até os dois receberem o controle de um terço da frota da mesma. As estratégias militares de Revan e sua habilidade tática ajudaram a República a vencer várias batalhas, enquanto os outros admiravam a coragem e a determinação de Malak em vencer a qualquer custo. Juntos, os dois amigos libertaram o planeta de Taris e derrotaram Casus Fett,
o maior estrategista dos Mandalorianos. E não, o sobrenome Fett não é coincidência. Posso trazer um vídeo explicando a origem desse nome, basta vocês pedirem aí nos comentários. Poucos notaram que os Jedi estavam usando métodos frios e calculados para obter a vitória. As táticas de Revan eram quase infalíveis, e a fúria de Malak era incomparável. E o par começou a se espelhar nos próprios Mandalorianos enquanto eles lutavam. E anos mais tarde, Canderous Ordo viria a dizer: Revan usa a nossa filosofia e nos mostrou as nossas próprias fraquezas. Em certo ponto durante a guerra, Revan acabou por descobrir sobre Malachor V, um planeta em que os Mandalorianos estavam escondidos. Na superfície, Revan foi quase destruído por energia Sith, e por causa de sua força, Revan conseguiu enfrentar o poder do lado negro e não ser consumido. Mas apesar dele ter resistido, foi aqui que as mudanças em Revan começaram. Revan logo descobriu a Academia de Trials, uma antiga relíquia dos chamados verdadeiros Sith. Nós já vamos ver o que eles são exatamente. O que exatamente aconteceu quando Revan entrou no templo é desconhecido, mas o que é certo é que lá, Revan descobriu a existência desses verdadeiros Sith e aprendeu sobre a ameaça que eles representavam para a galáxia. Lembram-se que eu falei que o Conselho Jedi sabia que existia uma verdadeira ameaça, mas que eles ainda não haviam se revelado? Pois é, os verdadeiros Sith eram essa ameaça, que havia provocado toda a guerra dos Mandalorianos e tudo o que estava acontecendo. Revan achou que a República não estava suficientemente armada para enfrentar um inimigo tão poderoso, e pensou em criar um novo governo para substituí-la, um império fundado a partir de técnicas Sith. Ele sabia que apenas com o poder do lado negro ele conseguiria fazer isso, conseguiria salvar a galáxia de ser conquistada, e naquele momento, Revan abandonou totalmente os ensinamentos Jedi, e adotou o título de Lorde Negro do Sith, se tornando Darth Revan. Ele pegou Malak, agora sob o título Sith de Darth Malak, como seu aprendiz Sith. Ambos, Revan e Malak, decidiram manter seus nomes originais como Sith. E assim, o Império de Darth Revan havia nascido, com o único objetivo de destruir a verdadeira ameaça Sith e trazer paz à galáxia. Enquanto estudava em Malachor V, Revan descobriu pistas sobre uma antiga relíquia do Império Infinito, a famosa Forja Estelar. Essa relíquia era poderosíssima, capaz de produzir centenas de frotas, apenas usando o poder das estrelas. Porém, para localizar a Forja, Revan precisava de um certo número de mapas estelares, que estavam todos espalhados e escondidos galáxia adentro. Por conta dos vários anos de conflito, a guerra havia resultado em perdas catastróficas para ambos os lados, e Revan converteu muitos Jedi para o lado sombrio, com o propósito de destruir os Mandalorianos. E tempos depois, Revan conseguiu. Após derrotar Mandalore, o líder dos Mandalorianos, Revan o executa na frente de suas forças restantes. E finalmente, os Mandalorianos foram derrotados por Revan e Malak junto ao seu exército. Por causa da vitória total sobre seus adversários, mesmo com todas as baixas da República, Revan foi visto como herói e salvador, e os ensinamentos Sith estavam começando a consumir aqueles que haviam seguido Revan pela guerra. Após o final da guerra, ao invés de retornarem para a República, Revan e Malak desapareceram na galáxia, com o propósito de acabarem com os Mandalorianos remanescentes. Mas sabemos que o que o Revan realmente procurava era encontrar os mapas estelares para localizar a Forja Estelar e acabar com a verdadeira ameaça dos Sith. E tempos depois, eles finalmente haviam encontrado o mapa estelar, localizado em Dantooine. Antes de passarem pela porta que dava acesso à relíquia, Malak ainda disse: The dark side is strong in this place. I can feel its power. Is this wise? The ancient Jedi sealed this archway. If we pass beyond this door, we can never go back. The Order will surely banish us. Are the secrets of the Star Forge so valuable? Can its power truly be worth the risk? O que o Revan pensou disso é desconhecido, mas sabemos que não o impediu e ele e Malak conseguiram o mapa. Muito tempo se passou até que o Revan havia reunido muitos dos mapas necessários para a Forja Estelar. Ele e Malak então retornaram ao espaço conhecido, se preparando para guerrear contra a República. Nesse tempo, Malak acabou por deixar ser consumido pelo poder da Forja, e percebendo isso, Revan a manteve escondida, pois ele sabia que se o inimigo a encontrasse, teria um total poder na guerra. A campanha de Revan foi orquestrada
para derrubar a República, fazendo pouca danificação. E para isso, o seu plano era conquistar os planetas necessários para defender a galáxia dos verdadeiros Sith. Revan queria manter a República intacta até a guerra acabar, para que ele depois pudesse reconstruí-la. Como já falamos, tudo que Revan estava fazendo era para um bem maior da galáxia, então ele não queria acabar com a República de vez. Revan teve relativo sucesso em seu plano, porém, seu governo durou pouco. Revan falhou em conquistar a galáxia como um todo, resultando no final em uma república ainda mais forte e preparada. Revan então decidiu melhorar ainda mais o seu império para tentar novamente o seu plano de reconquista. Ele fundou diversas academias nos planetas de poder antigo, como Hakata Prime ou Korriban. Seu império capturava os Jedi e os convertiam para o lado negro, aumentando cada vez mais o seu exército. Os reinvigorados Sith venciam batalha após batalha, porém, Malak começou a ser ganancioso e aquele poder que estava corrompendo ele acabou por ficar maior ainda, e ele criou o desejo em querer tomar o lugar de Revan. Through victory, my chains are broken. The Force shall free me. Malak tenta atacar Revan, que consegue se defender, mas acaba por cortar o maxilar de Malak fora, forçando-o a usar uma máscara para sempre. Em certo momento da guerra, uma jovem e poderosa Jedi chamada Bastila Shan entrou na batalha, e em uma atitude desesperada, Bastila e a República armam uma armadilha para Revan e Malak. Essa armadilha foi feita durante uma batalha no espaço, onde Bastila liderou um time de fortes Jedi e se infiltraram na nave de Revan. Revan iria derrotá-los facilmente, porém, Malak, ainda em ódio pelo recente confronto com ele, aproveitou o momento para atrair o seu mestre e atacar a sua nave, na tentativa de matar Revan e Bastila de uma vez só, dois coelhos com uma cajadada só. You cannot win, Revan. Após o disparo atingir brutalmente a ponte da nave, Revan estava gravemente ferido e à beira da morte, com apenas uma pequena energia da força o mantendo vivo. Bastila então fez a escolha de salvar o Revan, segurando aquela energia da força e mantendo o Revan vivo. E no meio desse ato, Bastila, sem querer, enlaçou a sua vida com a de Revan, forjando um poderoso vínculo com a força entre eles. Revan estava em uma condição crítica e sua mente estava danificada. Ele então foi levado aos Jedi, que acabaram por reprogramarem a sua mente e cancelar, entre aspas, a sua identidade Sith. Os mestres tinham a esperança de que Revan o ajudasse a vencer a guerra, e Revan, sem lembranças sobre sua história real ou suas habilidades com o lado negro, foi incluído como um oficial militar comum no exército da República, sob os comandos de Bastila, se aliando novamente à República e aos Jedi. Como Malak acreditava que seu antigo mestre estava morto, ele acabou por concentrar todas as suas forças em derrotar Bastila, e teve êxito em sua missão. A nave onde Bastila e Revan estavam havia sido atingida mortalmente, e antes da nave explodir no planeta, Revan escapou. Bastila também havia escapado, mas acabou por ser capturada por uma gangue chamada de Vulcars Negros, e estava sendo oferecida como um prêmio para o vencedor de um torneio. Sem escolhas, Revan entrou nesse torneio e saiu vitorioso, conseguindo resgatar Bastila. E galera, muitos eventos se passaram após isso, inclusive onde Revan e Bastila formaram um vínculo ainda maior, se apaixonando um pelo outro. Vamos dar um salto nesses eventos para os que realmente importam. Ainda durante a guerra contra Malak, ele e Revan acabaram por ter um confronto, onde Malak revelou ao Revan seu verdadeiro passado, de que ele foi um poderoso e respeitado Lord Sith, de que ele havia sido seu antigo mestre, etc. E no meio do combate, Malak acabou por capturar Bastila e fugir com ela. Sem escolhas, Revan precisou continuar a sua procura pela Forja Estelar, e nesse meio tempo, Bastila acabou sendo torturada por Malak, onde acabou por sucumbir ao lado negro e se tornar a sua aprendiz. Nesse meio tempo, Revan foi aos poucos recuperando as suas memórias, e após semanas da tortura de Bastila, ela e Revan acabaram por se confrontar no antigo templo Hakataniano. Bastila, consumida pelo lado negro, ainda tentou convencer Revan a voltar a ser o Lorde Negro do Sith. Revan então fez outra escolha que mudaria o rumo da galáxia. Ele escolheu permanecer como um Jedi, rejeitando os pedidos de Bastila.
Furiosa, os dois se confrontaram, onde Bastila acabou por fugir, levando a Forja Estelar consigo. E sim, galera, eles já, nesse meio tempo, nos eventos que eu dei um salto aqui, eles acabaram conseguindo a Forja. Revan e seu exército a seguiram, e, a bordo da Forja Estelar, ele e Bastila se confrontaram novamente, levando Revan a derrotá-la. Revan conseguiu trazer Bastila de volta à luz, assim como ela havia feito com Reva tempos atrás. Para isso, Revan acabou contando sobre o vínculo de amor entre eles e fazendo ela se lembrar. Revan e Bastila então vão atrás de Malak, e em um combate épico de sabres de luz, Revan e Malak se enfrentam em um duelo mortal entre antigos mestre e aprendiz. Mesmo sugando a energia de diversos Jedi que ele havia capturado, não foi capaz de derrotar Revan, que acabou por matá-lo. Porém, já no chão e antes de morrer, Revan pediu desculpas ao seu velho amigo por ter sido ele quem havia trazido Malak para o lado negro, mesmo quando Malak de início não queria. Era Revan quem havia corrompido seu antigo amigo e aprendiz, e agora ele iria levar esse peso consigo para sempre. Malak então perdoa seu velho amigo e morre a bordo da Forja Estelar. Revan então decide destruir a Forja Estelar e acabar com o perigo que ela trazia para sempre, se tornando assim um herói da galáxia mais uma vez. Um ano depois da derrota de Malak, do colapso do Império Sith e da destruição da Forja Estelar, Revan deixou a República, relembrando-se dos verdadeiros Sith que ele havia descoberto durante o seu tempo como Lord Sith. Sabendo que ele não poderia levar nenhum de seus amigos e nem a sua amada Bastila consigo, Revan disse adeus a eles e desapareceu, viajando para as regiões desconhecidas na missão de enfrentar os verdadeiros Sith. A história de Revan não acaba exatamente por aqui, pois ele ainda aparece em certa parte da história de The Old Republic. Se vocês quiserem, posso trazer um vídeo adicional falando sobre isso, mas acreditem, a verdadeira nata da história de Revan foi essa que lhes contei. O legado de Revan permanece até os dias de hoje, e mesmo tendo abandonado o manto de Lorde Negro do Sith, Revan continua sendo respeitado como um dos Lord Sith mais poderosos e sábios que existiu. Seu legado e conhecimento foram armazenados em um holocron, que futuramente teria sido recuperado por Darth Bane, que respeitava e admirava muito Revan, utilizando muito do seu conhecimento para formar a regra de 2, onde só podem existir 2 Lord Sith, mestre e aprendiz. I am Darth Revan, Dark Lord of the Sith. Those who use the dark side are also bound to serve it. To understand this is to understand the underlying philosophy of the Sith. The dark side offers power for power's sake. You must crave it, covet it. You must seek power above all else, with no reservation or hesitation. The Force will change you. It will transform you. Some fear this change. The teachings of the Jedi are focused on fighting and controlling this transformation. That is why those who serve the light are limited in what they accomplish. True power can come only to those who embrace the transformation. There can be no compromise. Mercy, compassion, loyalty, all these things will prevent you from claiming what is rightfully yours. Those who follow the dark side must cast aside these conceits. Those who accept the power of the dark side must also accept the challenge of holding on to it. By its very nature, the dark side invites rivalry and strife. This is the greatest strength of the Sith. It calls the weak from our order. Revan foi um herói tanto para os Sith como para os Jedi, mas principalmente um herói para a galáxia. Para finalizarmos a nossa história, quero deixar um texto que um usuário aqui no YouTube certa vez disse, e que eu acho que melhor define Revan. Revan não era um herói e nem vilão, libertador nem conquistador. Ele tinha os aspectos disso, mas eles são simples demais para explicar a complexidade desse homem. Um homem que era, em todos os momentos, exatamente o que a galáxia precisava. Embarcar em uma queda pessoal para destruir um sistema que você sabe que não sobreviverá à tempestade que se aproxima, para se tornar o inimigo das mesmas pessoas que você passou anos lutando para proteger. Não há sacrifício maior. Tanto na luz quanto na escuridão, por todo o bem e o mal que ele cometeu, em tudo isso, ele era o necessário. E por isso, Lord Revan, a força está em dívida com você, por ser exatamente o que todos nós precisávamos.
Bom, galera, esse foi mais um resumão Star Wars. Como eu falei, esse foi com certeza o que deu mais trabalho até agora e o maior, né, que eu trouxe no canal. Eu espero de verdade, de coração, que vocês tenham gostado da explicação da história de Revan. Como eu falei, tem ainda outros pontos, não tem como eu colocar aqui tudo, senão o vídeo vai ficar maior ainda, mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo adicional trazendo esses pontos restantes que se passaram mais recentemente no game The Old Republic. E o mais legal da gente ver na história de Revan é o paralelo que nós temos com o Anakin, né? Eu me lembro muito de Revan, toda hora que eu vejo a história de Revan, eu fico imaginando como que Anakin poderia ter se tornado, né? Se ele não tivesse tido aquele confronto com Obi-Wan, se limitando muito naquela armadura, o quão poderoso ele teria se tornado. Mas o mais legal de tudo isso, com certeza, entre esse paralelo do Anakin com Revan, é ver que o Revan ainda conseguiu, né, abandonar todo o amor que ele tinha, os amigos, a República que ele sempre lutou, o Conselho Jedi, a própria Bastila, pra fazer o bem maior. E é por isso que Revan é o meu Lord Sith favorito. Mas e você? O que você acha de Revan? Comenta aí embaixo. E podem comentar também sugestões dos próximos personagens que vocês querem ver aqui no resumão Star Wars, fechou? Bom, mais uma vez, se você tiver gostado, deixe um gostei, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Vou ficando por aqui e que a força esteja com você. Fui!